Aqui um pouco de água. Eu estou ao vivo pela Rádio Conexão Gospel, estou ao vivo pelo nosso aplicativo e pelos Facebook, né? Pelo do Ministério Restituição, Eu Sou de Jesus, Pedro Inácio. Então nós estamos aí ao vivo por algumas redes. Então vamos aí pensar um pouquinho sobre esse assunto que nós vamos começar hoje, sobre os dons espirituais. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo 7 em diante. Vamos do 4, capítulo 4, 7. Nós vamos ter a abertura hoje, né, dessa mensagem, e depois nós vamos seguir. Efésios capítulo 4, versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons, presenteou aos homens. Ora, que quer dizer subiu? O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Paulo está perguntando, deixa eu beber um pouco de água aqui. Paulo está perguntando, que quer dizer subiu? Senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. Ele quem? O que subiu e o que desceu. Jesus Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de um serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, li esse texto, Senhor, esse pequeno texto da Tua palavra de Efésios, do versículo 7 ao versículo 16. Meu Deus, aqui o Senhor nos diz algo fabuloso, maravilhoso, espiritual. Algo que precisamos entender à luz do que Paulo escreveu. Meu Deus, usa a minha vida para poder transmitir somente os conselhos do apóstolo Paulo. Usa-me, Senhor, no nome de Jesus, e o povo abençoado de Cristo digam todos amém, amém e amém. Os dons espirituais, parte 1. Eu quero que você comece a entender por que eu estou aqui, vou abordar esse assunto. Será que eu tenho credencial para isso? Será se a mim foi me dado essa autoridade para poder abordar o assunto dos dons espirituais?
Então, o Paulo disse aqui que Deus concedeu. Então, Deus colocou a pastor. Está aqui no versículo 11, no finalzinho, diz evangelista, outros pastores. Então, eu me coloco aí no rolo, aí no bojo dos instrutores, né? Então, a Bíblia diz que Deus concede pessoas para estar na igreja, para ajudar a igreja. Ele diz que é apóstolo, é profeta, é evangelista, é pastores e mestres. Então, eu vou colocar aqui o meu chamado, que é pastoral. Então, diz que esse chamado é para, no versículo 12, é para aperfeiçoar. E eu estou aqui com o dicionário, a palavra aperfeiçoamento quer dizer acabamento, aprimoramento, conclusão, remate, retoque, especialização. Então, diz que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz que essa palavra aperfeiçoamento, deixa eu ver aqui mais, é um ato de aperfeiçoar, de melhorar, de aproximar-se da perfeição. Aprimoramento, trabalhamos para o aperfeiçoamento de um projeto. Ação de se especializar, de obter um nível escolar, acadêmico mais elevado. Especialização, curso de aperfeiçoamento profissional. Então, sinônimos de aperfeiçoamento acabamento, aprimoramento, remate, retoque e especialização. Então, eu estou aqui para fazer na vida da igreja um acabamento. O que é um acabamento numa construção civil? É a parte que deixa a casa, né, o prédio, né, bonito. Sem o acabamento, o prédio, a casa, a loja não fica bonito, né? No grosso não fica bonito. Então, o que embeleza a obra, o que embeleza o prédio, a casa, o apartamento, é o acabamento. Então, Deus me colocou Deus me deu esse ministério, né, pastoral, me colocou essa incumbência, esse chamado, é um chamado de Deus. Pastor é feito no seminário. As pessoas vão para o seminário, estudam lá 4 anos, né? 7 anos, e viram pastores. Não, é errado. Você pode até estudar, pode até fazer seminário, mas seminário não forma pastor. Pastor, quem coloca o pastor na igreja é Deus. Você leu lá em Atos, Atos 20, diz que a igreja de Deus, que Deus comprou, e Deus colocou bispo para pastorear a igreja de Deus. Então, Deus coloca o homem com a função. Ele não coloca qualquer pessoa. Ele, quando ele coloca alguém, ele dá uma função para essa pessoa. Infelizmente, a igreja de Jesus, ela tem sido pastoreada, ela tem sido cuidada por apóstolos, evangelistas, mestres, que mais? Pastores, profetas que não foram colocados por Deus. Disse lá o profeta Jeremias, diz: eu não os enviei, mas eles foram correndo. Eu não os falei, mas eles saíram correndo para falar. Então tem muitos ministérios hoje, vou falar no nível Brasil, mas é a nível mundial, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Pai Celestial, não tem nada a ver, é só coisa humana, é uma forma do cara ganhar a vida, uma forma do cara não passar fome, é um emprego, e você sabe que eles têm metas, tanto que não é uma vocação, que algumas igrejas põem na vida do pastor, que não é pastor, né? Porque um pastor não se submeteria a isto. Nenhum pastor de Deus submeteria você ter que bater uma meta para você continuar como pastor daquela igreja. Meta, eu digo, alcançar um valor, arrancar um valor das pessoas para poder ficar fixo naquela igreja ou adquirir uma igreja de porte maior para poder
agariar mais dinheiro para a organização. Então, isto tudo é uma fonte de ganho, né? É uma fonte de negociação. Eu não estou falando dessa fonte, eu estou falando da fonte Deus. Então, eu acredito que Deus me colocou. Quem pode dizer isto, eu não posso eu mesmo me dizer, mas eu digo, eu sei que foi Deus que me colocou. Quem pode dizer isto é as ovelhas que eu pastoreio, né? Quem pode dizer se Deus me colocou são os membros da igreja, né? Os membros que fazem parte do ministério, ou as famílias que me ouvem pelas rádios, que se alimentam. Essas pessoas, elas podem dizer, esse homem é um pastor colocado por Deus, porque ele realmente pastoreia, ele cuida, ele zela, ele vela, ele ensina, ele educa, ele aperfeiçoa, ele aprimora, né? Como diz que a minha função é, com vista, Efésios 4:12, com vista ao aperfeiçoamento. Mas o senhor não vai falar de dons espirituais? Claro, para mim falar de dons espirituais, eu tenho que mostrar a você que eu estou capacitado, gabaritado, separado para poder expor sobre isso. Porque se eu não tivesse as credenciais de Deus, eu não poderia tocar nesse assunto, não poderia falar desses assuntos, porque são assuntos muito profundos, são assuntos espirituais demais. Então, vamos lá para o texto que eu quero, deixa marcado aqui Efésios, mas eu quero que você vá para Coríntios, para a carta do apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 12. 1 de Coríntios 12. Você tem aí uma Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia. 1 de Coríntios 12. Vamos ler do versículo 1 em diante. O subtítulo está escrito acerca dos dons espirituais. O tema nosso é dons espirituais, primeira parte. Então vamos lá. A leitura é essa. A respeito dos dons espirituais, Paulo falando, sobre os dons espirituais, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então eu vou explicar a vocês a respeito dos dons espirituais. Então, 2. Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiado? Então, antigamente, nós éramos induzidos e guiados pelos ídolos mudos, e nós éramos conduzidos a essas coisas, né? Tem gente que até hoje, né, conduzido, vai em porta de cemitério, conduzido a ídolos, né? Conduzido por ídolos. Toma banho de sangue, toma banho de pipoca, toma banho de ervas. Com todo respeito, mas eu tenho que falar que isto é gentil na carne. É gentil na carne, né? Quando você é um gentil na carne, você está sujeito a fazer isso com a tua vida, né? Muitos que hoje confessam a Jesus, receberam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, muitos serviam a ídolos, muitos estavam presos a idolatrias. Vamos continuar a leitura aqui. 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Deixa eu ajudar aqui uma pessoa, milhares de pessoas, 10, 20, 50. Para mim tanto faz. Se eu ajudo uma ou ajudo 1000, para mim tanto faz. Eu quero ajudar. Esse versículo aqui, por isso faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. O que o senhor quer falar aqui? Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: qual é o pecado contra o Espírito Santo, que é blasfemar contra o Espírito Santo? Me perguntaram já algumas pessoas, e me perguntaram, e eu respondi uma pessoa essa semana, uma ou duas essa semana pelo Message, que eu usei esse texto aqui, esse versículo aqui. Por isso vos faço compreender, ninguém
ninguém que fala pelo Espírito de Deus, presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está falando, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, esmiuçar essa pedra. Quem tem o Espírito Santo, quem foi batizado, ungido, selado, marcado, carimbado pelo Espírito Santo, essa pessoa não pode blasfemar, pecar contra o Espírito Santo. Ela não peca contra, ela não consegue blasfemar. Ele está falando, não pode. Quem fala pelo Espírito, ou seja, quem tem o Espírito, não pode, não pode. Ele está dizendo, quem fala pelo Espírito de Deus afirma, não pode afirmar que Jesus é anátema. Então nunca um eleito de Deus vai pecar contra o Espírito. Nunca. Nunca. Por que nunca? Porque quem tem o Espírito Santo não pode blasfemar contra o Espírito Santo, amado. Pastor, mas tem crente que faz. Então não tem o Espírito Santo, irmão. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, não pertence a Jesus. Pode estar na igreja, pode dar dízimo, pode dar oferta, pode participar de campanhas, de jornadas, de voto, de fogueira santa, de jejum de Daniel, pode participar de qualquer coisa. Está na carne, está fazendo tudo na carne. Todos os sacrifícios que se fazem é na carne. É na carne. Então, aqui eu acho que, se você é um espiritual, você já entendeu. Por isso faço-vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Agora, hein? Vamos lá nos dons. Hoje só vamos dar o início, né? Ora, os dons, os carismas de Deus, os presentes de Deus, são variados, são diversos, são vários. Mas o Espírito é o mesmo, ou seja, quando você receber o Espírito de Cristo, você também terá a capacidade de ser usado os dons espirituais. Deixa eu ler aqui, irmão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação, 7. A manifestação do Espírito. Aí é que você precisa de entender. Quando Deus manifesta os dons espirituais, quando o Espírito Santo manifesta os dons, por quê? Olha aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando. Então não é para se amostrar. Então o irmão fala muito em línguas, meu Deus, que homem filho espiritual, que mulher espiritual, olha, ela tem dom de rodar. Ela tem dom de rodar, tem um dom de dançar. Dançar não é dom não, tá, irmãos? Com todo respeito. Tem igreja que gosta de dançar, as irmãs dançam, não tem nada contra. Mas não é dom não, tá? Não está na Bíblia não, tá bom? Não tem na Bíblia. Às vezes as pessoas querem inventar coisa que não tem na Bíblia. Com todo respeito. Se a pessoa quer usar lá, dançar, tá? Eu respeito. Mas não está na Bíblia não. Tá? Não é dom nenhum, não. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Tá? Dançar para Jesus não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, ou seja, não é dom. Não é, você não vai ver ele aqui. Se é dom, você tem que ver ele aqui. Olha aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado... Vamos ver se tem dom de dançar aqui. Vamos ver os dons que existem, né? Porque a um é dado mediante o Espírito, é dado pelo Espírito, a palavra da sabedoria.
O que é a palavra da sabedoria? Foi dada a Salomão. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então você viu aqui, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, o dom da fé, dom de curar, operação de milagre, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Então você, com todo respeito, não existe dom de rodar, sabe? Não existe dom de rodar, não existe dom de bailar. Não, se existisse, estaria aqui nos dons espirituais. Então, se acrescentaram essas coisas, é pela cabeça da pessoa. A pessoa, ela quis acrescentar. A Bíblia está aqui, pelo menos os dons que Paulo está tratando aqui os dons que Paulo está tratando aqui na igreja de Coríntios, esses dons espirituais que Paulo está tratando na igreja de Coríntios, esses aqui são dons que se manifestam na igreja. Já chegamos aqui, irmãos. Poxa vida. Então eu só quero que você decore os dons espirituais, porque nós vamos falar sobre eles. Vamos falar, talvez 2 em 2, 1 em 1, não sei. O Espírito vai usar o tempo que ele quiser usar. Nós vamos tratar desses assuntos sobre os dons espirituais, que vai ser de grande valia para a igreja de Jesus. Para você poder ser usado. Diz aqui que a manifestação, versículo 7, a manifestação do Espírito, Espírito com letra maiúscula, não é uma manifestação da carne. A irmã está rodando, aí pega a outra para rodar junto. Onde está escrito na Bíblia, dom de rodar? Está na Bíblia? Dom de pular igual o Saci Pererê, de girar o braço. Parece uma hélice de helicóptero. Eu nunca vi isto. Nunca vi isto. Na palavra de Deus. Eu nunca vi isto. Nunca vi. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Já oro por você, pela cura, pelo milagre de Deus que aconteça no teu corpo, que haja saúde nos teus ossos, que haja cura no teu coração, nos teus pulmões, no teu fígado. Eu oro em nome de Jesus Cristo, pelo Paulo, que ele seja restaurado a sua saúde. Eu oro pela irmã Marlene, que ela seja restaurada a saúde. Eu oro por todos aqueles que estão enfermos, pela irmã Angélica seja tocado. Eu oro em nome de Jesus Cristo, pelas famílias, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Olha quem está aqui. Olha quem está me visitando hoje aqui. Olha quem está aqui me visitando hoje, gente. Olha quem está aqui, vai pregar hoje. Aí seu pregador está comendo alface, ó. Meu neném comendo alface. Não pode deixar. Ele está comendo alface, meu neném. Olha ele me visitando hoje aqui, ó. Não? Não tá não? Vai falar pro povo lá não? Ela dá um tchau pro povo. Dá um tchau lá pro povo lá. Dá um tchau. Cadê tchau? Ele acordou agora, meu bichinho. Cadê tchau? Vai embora, vai. Vai lá, meu amor. Vai lá. Tá bem? Acabou que eu tô lá. Amém, igreja do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, tá bom? Amanhã nós nos encontraremos lá no Ministério Restituição às 7h30 da noite.
um grande culto de louvor a Deus, de adoração, de ministração da palavra de Deus. Fique na paz, graça, paz, tchau, 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 tchau.